Olá a todos, bom, aqui nós vamos começar agora uma aula de hebraico. Nós vamos falar sobre sílaba, ok? Constituição. A sílaba pode constar de uma, duas ou três consoantes, mas de uma só vogal plena. Por exemplo, nós temos aqui pa, kittel e ben. Não há sílaba sem vogal plena, de sorte que a palavra terá tantas sílabas quanto forem as suas vogais plenas. Tá? Talmid, talmid aqui, ó, tem duas sílabas. Talmid, tá? Tal, uma sílaba, mid, duas sílabas. Início da sílaba. Toda sílaba deve começar com uma consoante. A única exceção a essa regra é o vav conjuntivo, ou wawe, quando soa como a letra U. Tá? Uma sílaba pode começar por duas consoantes, mas nesse caso a primeira deve estar unida à segunda por um sinal chevá, aqui, ó, que se chama de chevá vocálico ou chevá de ligação. Uma palavra mshol, mshol. Se a consoante inicial, nesse caso, for uma gutural, o chevá será então composto, ou um ratef, mas nenhum desses chevas é suficiente para formar uma sílaba. Em emet, ele é monossilábico, tá? Emet, aqui, ó. Você tem o segol e mais um cheva aqui, ok? Esse caso aqui, ele é monossilábico. Bom, fim da sílaba. Pode a sílaba terminar em consoante sonora? Sim, mas nesse caso, essa consoante, não sendo a última da palavra, tomará um sinal vocálico cheva sobre ela. Porém, de natureza muito diversa, o cheva secante, ou cheva mudo, é apenas um sinal de ausência de vogal, como a palavra icton. Icton não tem nenhuma vogal aqui, tá? E também não leva nenhum cheva aqui. Bom, por quê? Porque aqui ela já faz a divisão da sílaba. Ict, e depois aqui vem tol, ok? Essas sílabas chamam-se fechadas. Nós vamos ver ela um pouquinho mais à frente aí. Nas sílabas finais, não se exige o cheva secante, ou cheva mudo, como em kou. Excetua-se o raf final e o tet, a octave, com o dagesh. E as palavras que terminam em duas consoantes sonoras sem vogal. Como exemplo, barar, at e nar. Se a sílaba que termina com uma palavra acabar com duas consoantes sem vogal, a primeira sonora e a outra é muda. Como nós temos aqui, ó. Nar, te. Ok? Só a sonora leva o cheva secante, ou cheva mudo. Do vaiar, vaiar, vaiar. Fecha ela aqui. Você note que o aleph aqui no final, ele é mudo, tá? Não levando uma sílaba, não leva a cheva, porque na verdade ele é, além de ser mudo, ele é uma consoante da classe de consoantes fracas, tá? Mas se acontecer o contrário, a palavra terminar com duas consoantes, sem vogais, a primeira é muda e a segunda sonora, ambas ficarão sem cheva secante, ou cheva mudo. Likrat, likrat, tá? As consoantes mudas no meio da palavra não levam o cheva, como a palavra karat, que quer dizer cortar, tá? Dois chevas simples sucessivos. Quando é que eu tenho dois chevas dentro de uma mesma palavra? Se no meio da palavra ocorrerem dois chevas simples em sucessão imediata, o primeiro é mudo e o segundo é vocálico. O que equivale dizer que o primeiro vem sobre a letra que encerra uma sílaba e o segundo vem sobre a letra que começa outra sílaba? Nós temos a palavra iktel, iktelu, tá? Ik fechou aqui uma sílaba e telu começou outra aqui. Esse aqui ele fecha é mudo e esse aqui é sempre vocálico. Ou seja, quando há a concessão de dois chevas aqui, o primeiro será sempre mudo e o segundo é sempre vocálico. Nenhuma consoante sonora no princípio ou no meio da palavra pode vir sem vogal ou ser um cheva que indique ou ausência de vogal ou redução de um som vocálico que se esvaiu. Então, continuando aqui, então, nenhuma consoante sonora no princípio ou no meio da palavra
pode vir sem sinal ou sem o sheva que indique, ou ausência de vogal, ou redução de um som vocálico que se esvaiu. Nenhuma consoante pode receber mais do que uma vogal ao mesmo tempo. Portanto, não há sílaba e nem vogal, e nem sílaba com mais de uma vogal, como acima se diz. Certos casos de vogal furtiva, que estudaremos adiante, não contradizem esse princípio como à primeira vista pode parecer. Ok? Então, continuando aqui. Deixa eu só levantar um pouquinho aqui para a gente ver. Ó. Classificação das sílabas. As sílabas podem ser fechadas quando terminam em consoante. Tá? Nós temos a palavra aqui, lebe aqui. Tá? Consoante, vogal e consoante. E caul, que é consoante, vogal e consoante. E abertas quando terminam em vogal, consoante e vogal. Quando é fechada, tem consoante, vogal e consoante. Quando é aberta, é consoante e vogal. Há também uma sílaba intermediária ou neutra, denominada por alguns como semi-aberta ou semi-fechada. Porque a consoante que a devia fechar traz um sheva que precisa de ser classificado como vocálico. Tá? Uma palavra que nós temos aqui, ó, divirim ou divirei, tá? Que é o construto de davar, ok? Nós temos aqui consoante, vogal aberta. Nesse caso aqui, com o sheva, ele fechou. Então, é consoante, vogal e consoante novamente aqui. Aí nós temos consoante, vogal, o iode aqui, como está no construto, ele pega o sheva, desculpa, o tissire aqui, tornando uma vogal plena chamada tissere iode. A razão de ser dessa classificação não pode ainda ser entendida pelo principiante e não há necessidade imediata de a reconhecermos aqui neste capítulo. Fixe bem, por enquanto, o principiante, o que é sílaba aberta e o que é sílaba fechada. Aberta quando termina com vogal e fechada quando se termina com consoante. Note-se mais que a sílaba final terminada em aleph ou re, que são consoantes, vamos dizer assim, fracas ou abertas, considerando-se elas abertas, tá? Porque, na verdade, elas não levam nenhuma vogal no final dela ali, ok? Pois essas letras são mudas no fim da palavra. Assim sendo, é o mais que terminar. Assim sendo, é o mesmo que terminar em vogal quando a última sílaba da palavra termina por uma dessas duas letras. Por exemplo, aqui nós temos a palavra lo, tá? Terminou aqui com aleph sem nenhuma vogal, tá? Rapá, aqui também, ou rafá, não tem nenhuma aqui, tá? Moshe e rovê, tá? Palavras em que todas as sílabas são abertas. São abertas porque as consoantes fracas aqui, tanto o re quanto o aleph aqui, não tem nenhuma vogal para poder fechá-la ou nenhuma consoante para se torná-la fechada também, ok? Mas por que eu falei vogal fechada aqui? Porque, na verdade, ela já fazia a separação de 3 sílabas e não de 2 sílabas aqui. Tá bom? Influência da sílaba sobre as vogais. A sílaba aberta deve ter vogal longa. Para as átonas, esta regra é invariável. Sendo tônica, pode ser uma vogal breve e a sílaba fechada deve ter uma vogal breve. Ok? Então, todas as vezes que você tem uma sílaba ou uma palavra, vamos botar a palavra para entender melhor. Toda palavra que for fechada, ela sempre tem que ter uma vogal breve. E todas as vezes que a sílaba ou palavra for aberta, ela tem que ter uma vogal longa por natureza. Bem? Então, continuando aqui, essa regra não varia nas átonas. Sendo tônica, pode ter vogal longa. Var, tá? Ou dabar, tá? Ma'in, tá? E talmid. O principiante encontrará sílabas átonas com vogal breve e que parecem ser abertas, mas é apenas o caso da sílaba neutra ou semi-aberta de que tratamos há pouco. Tá vendo? Sílabas átonas são aquelas que têm um som para trás. Bom? E sílabas tônicas são aquelas que têm um tom mais alto. Ok?
Mais adiante se verá a razão por que não podem ser consideradas nem como abertas nem como fechadas. Como se vê, a influência da sílaba sobre a vogal depende de duas coisas: do acento tônico e de sua natureza, isto é, de ser aberta ou de ser fechada. O acento tônico. A sílaba tônica é sempre a última. Algumas exceções em que o acento tônico recai sobre a penúltima sílaba são as impropriamente chamadas segoladas. O dual, os casos do rei paragógico e do rei local, ou do rei de locação, ou rei de direção, certos nomes e verbos por efeito dos sufixos pronominais que recebe, os casos de eufonia ou de ritmo. Nesse caso do rei paragógico ou rei de direção, nós costumamos dizer assim, quando ele está no final, nós falamos, por exemplo, assim, Shalom. Nós geralmente usamos o rei paragógico, o rei de direção, chamaima, tá? Esse A no final ali tem um sentido dele lá. Bom, no outro capítulo se dará uma classificação desses casos, que se estudarão no correr do compêndio. Nessa primeira parte, as palavras que tiverem a tônica na penúltima sílaba recebem um sinal convencional dos vocabulários de cada lição. Assim, nós temos a palavra regel, tá? Laiela e ma'in, tá? Ou lailá. E regel aqui é pés, laiela quer dizer noite e ma'in, águas. Nunca a tônica recai na antepenúltima ou antes dela. Outros acentos e sinais, tá bom? O dagueche forte. Tá? Nós temos um pontinho nele, chamado dagueche lene, e nós temos outro pontinho também, que são colocados dentro de palavras que não são as guturais. Esse aí é chamado de dagueche forte. Um ponto semelhante dentro de qualquer letra indica a geminação daquela letra. Tá? Itel, tá? Aqui nós temos o dagueche aqui dentro, então ele é pronunciado como 2T. Tá? E Kutave, ele tem 2 T's aqui também, ele é multiplicado. Chama-se de dagueche forte. Quando ele é colocado dentro das guturais, tá? Da Begat Kefat, ele muda a pronúncia da palavra. Ele não é duplicado. No caso do dagueche lene, ele muda a palavra, e no caso do dagueche forte, ele multiplica-se a palavra. Bom, como se vê as letras normalmente aspiradas, tá? Que é o grupo do Begat Kefat, também recebe o dagueche forte. Não há perigo de se confundir, entretanto, com o dagueche lene, porque estes nunca vêm precedido de vogal ou de sheva vocálico. O mínimo som vocálico, mesmo esvaído num sheva, é suficiente para fazer cair antes da letra desse grupo. Dagueche lene, a palavra ketov, vem da palavra katav, que quer dizer escrever, ao passo que o dagueche forte sempre é precedido de uma vogal. Então aqui nós vemos aqui o dagueche lene, nele não tem nenhuma consoante ou nenhuma vogal atrás dele. Então ele é um dagueche lene. Se ele tivesse um dagueche aqui, devido ao rolan ou rolen, que é uma vogal imutavelmente longa por natureza, então ele levava aqui então um pontinho dentro dele que é o sheva, desculpa, o dagueche forte. Tá bom? Como ele não é precedido, então ele não leva. Nesse caso aqui, ele leva, tá vendo? Ele tem uma consoante, ele tem uma vogal plena aqui. Então, aqui dentro, logo, ele já leva um dagueche forte, dizendo que ela é duplicada. A mim, a mim, a mim. E aqui a palavra dever, dever, vem de davar. Ok? As guturais e o resh não aceitam o dagueche forte. As guturais, tá? É alif, re, ret, resh e o ain, ok? Quanto à pronúncia, o efeito do dagueche forte sobre a letra aspirada é o mesmo do dagueche lene. Tira-lhe a aspiração natural. O makip é um sinal semelhante ao dagueche que só aparece agora no re final e serve para indicar que essa letra ela é uma consoante, tá bom? E ela precisa então ser vocalizada, ou seja, ela precisa ser
entendida como uma consoante. Ou seja, ela está ali, mas aí no caso ela já não é uma consoante fraca. Ela já é uma consoante agora vocálica, tá? E sonora e não um mero sinal vocálico como nós falamos ali, ok? Distingue-se assim um sufixo pronominal, terceira pessoa do feminino singular, da mera desinência do feminino dos substantivos e adjetivos. E ainda o re local, tá? De malha, rainha. Uns diz malca, tá? E nós temos aqui, ó, malha, mal, o rei dela, tá? E artsa, que é da terra. Artsa, ok? Aqui também ele não leva o dagueche forte, porque ele é o precedido de um Sheva, no caso aqui, vocálico, porque ele está encerrando essa palavra aqui, tá bom? O makip. O makip se usava outrora também como o vav e o iod final, com a mesma função, e vinha sobre essas letras nesse caso. O makef. O makip, uma curta linha horizontal para juntar palavras monossilábicas. Desculpa, o makip, tá, eu confundindo com o makef. O makip era um pontinho que era levado dentro do re aqui, como nós falamos anteriormente. O makef, sim, o makef é que une duas palavras, três ou geralmente quatro, quando são precedidos de palavras monossilábicas. Makef é um traço de união ou um hífen. Une duas, três e mais palavras. Dá-lhe certa unidade, fazendo recair o acento principal sobre o último dos elementos ligados. Como, por exemplo, nós temos na Bíblia hebraica a palavra El Elion. O El ali é monossilábico. Ele leva o Makef ali. Então, Elion. Então, você não lê mais El Elion. Você lê como Elion, porque você fez a ligação das duas palavras, tá? E aqui nós temos um exemplo aqui de Et Kal Asher Lo, tá? Significa ligador, tá? Et Kal Asher Lo. Então ele está ligando essa palavra junto a essa, mais essa e mais essa aqui, tá? Et e Kal aqui são monossilábicos, então Et Kal Asher Lo. Então é uma palavra só, ok? Vamos falar um pouquinho também sobre o meteg. O meteg quer dizer freio ou amarra. É um risquíssimo perpendicular que aparece à esquerda da vogal, da sílaba aberta, à distância de dois espaços da tônica. Ou seja, antes de chegar duas sílabas antes da sílaba tônica, ele leva um sinalzinho horizontal ali. Bom, ela precede uma vogal e muitas das vezes um sheva vocálico simples ou composto. Se a vogal dessa sílaba for um rolam, ele vem debaixo da consoante. Suas funções: serve para preservar a leitura nítida da vogal dessa sílaba. Seja longa ou breve, a vogal marca um acento secundário da palavra, ajudando a manter o ritmo de leitura característico do hebraico, de uma sílaba átona e outra acentuada. Alternadamente, distingue-se a vogal breve da longa, em certos casos com mudança de sentido da palavra, porque ele não aparece na sílaba fechada. Bom, esta não precisa do meteg, pois a leitura de sua vogal está bem garantida pela natureza da sílaba. Quando aparece o meteg, o sheva que o serve é sempre vocálico. Assim se distingue da palavra horma, tá? Sabedoria, de harma. Ela é sábia. Nós temos aqui o kametz e o kametz hatuf, tá? Quando é o kametz, ele não tem aqui, na verdade, o meteg. Então ele tem um som de O. Quando nós temos a mesma palavra aqui, e agora com o meteg aqui que vocês estão vendo, ele já tem um som de A, tá? Ela é sábia, ok? Nós temos aqui a palavra Iarhu, Iarhu ou Irhu, Irhu, tá? Nós temos um pontinho aqui. Pensei aqui que seria um patá. Está um pouco diferente aqui, né? Na verdade, aqui é um Hirikyod, tá? Irru, Irru. Eles temerão, de Iru, tá? Eles verão. Tá? Veja que a mesma pronúncia, tá? Olha aqui.
Mas tem que ter sempre esse cuidado na diferença da sílaba. Ir, ru e ir, u. Ok? Essa divisão aqui do Sheva, onde ele termina e onde ele começa ali. Tá bom? Siluk. Siluk é um sinal vocálico igual ao meteg, tá? Mas não pode ser com este confundido, pois ele só aparece na última palavra do verso e sempre sobre a sílaba tônica, tá? Então nós temos ali o meteg, ele aparece na terceira sílaba da terceira palavra antes da sílaba tônica. E no final nós temos um outro sinalzinho maçorético que é chamado siluk. Ele vem antes do sof pasuk. Bom? Então ele aqui, ó, é um sinal ao meteg, mas não pode ser confundido, pois só aparece na última palavra do verso e sempre sobre a sílaba tônica. Ao passo que o meteg vem sempre à distância de 2 espaços da sílaba tônica, na antipretônica, indicando apenas o acento secundário. Ou seja, nós temos aqui um final de um texto, tá? Ele começa por aqui, ó, tem um texto, ele vem falando, aí nós temos aqui, ó, o sinal siluk, temos aqui a primeira, a segunda e a terceira, como nós falamos ali, e temos o sof pasuk que ele termina a frase. Aqui neste caso aqui é o siluk, ou siluk, como você queira entender, tá? Nós temos também um sinal característico chamado sinal rafê. Ele significa macio, brando. É um traço horizontal pequeno sobre a consoante. Tem função oposta ao do daguesh e do makip. Isto é, indica a ausência desses sinais. Nos textos maçoréticos, as letras aspiradas ou tinham daguesh ou o rafê. Nas Bíblias impressas, o rafê aparece quando a ausência de makip ou de daguesh merece particular atenção. Ok? Nós temos aqui uma palavra hebraica, tá? E nós temos o sinal aqui que nós falamos de rafê. Então, é esse sinalzinho ali em cima. Tá? Aqui ele está indicando a ausência de um daguesh forte aqui, porque ele está precedido de uma consoante plena, tá bom? Mas ele leva um sheva aqui. Então, ele está indicando aqui que, no caso, o daguesh não seria necessário nessa parte aqui. Bom, espero que esteja entendendo e que eu não esteja assim muito acelerado no estudo. Bom, patar furtivo. Quando uma palavra termina em gutural precedida de vogal longa que não seja o kametz gadol, insinua-se que essa vogal longa e a gutural um som furtivo de A breve, como em Noah, tá? Noah, como Yeshua. Tá? Você pronuncia o kametz ele muito rápido e engole aqui, no caso, deixa o re, no caso o re local ali, você já não lê, você não lê loa, noa, você lê noa, tá? Juntando o kametz mais o het aqui, como uma unidade de fala, tá? Esse A aqui, que no caso nós estamos falando do kametz, ele deve soar antes da gutural, embora venha escrito debaixo dela, tá? Ruá aqui, tá? Shomiá e gavoá. Bom, ainda que ele esteja dentro dessas guturais aqui, o re, o ain e o ret, ela é sempre pronunciada primeira. Nesse caso aqui, o re locale, ele não funciona, tá bom? Por quê? Porque a palavra a letra que está abaixo dela, que no caso seria o patá, ele furta esse som aí, porque senão ficaria aqui ruá, tá? Chome a, gabo a. Não existe isso, tá bom? Por isso que ele furta, por isso que ele rouba esse som vocálico no final. Não obstante essa vogal furtiva, não forma sílaba nova. É uma exigência eufônica apenas e se deve à predileção das guturais pelas vogais de classe A. Tanto assim é que quando a palavra recebe um sufixo, a gutural deixa de ser final e a vogal furtiva desaparece. Tá? Nós temos aqui a palavra ruhi, aqui no caso. O ret agora aqui, ele já funciona agora como uma consoante vocálica. Por quê?
porque ele está apoiado de um hirik e iode. Nós temos o hirik e nós temos aqui o iode ali também para apoiar esse rei agora, que no caso estaria sozinho. Bom, nós vamos falar agora de uma vogal que ela é muito abusada, que é o Aleph. Ele é sempre mudo em qualquer parte da palavra que ele esteja, a não ser que ele esteja apoiado por uma vogal. Se ele não estiver apoiado com uma vogal, ele sempre será considerado como uma consoante muda, tá? O re final é sempre mudo e não exige, portanto, a vogal furtiva, tá? Avi ou navi, aqui, ó, quer dizer profeta ou anunciador. Outras particularidades, né? O shin, precedido de uma consoante sem vogal ou cheva sobre ela, considera-se precedido do rolan ou rolen. Isto é, o seu ponto diacrítico e o role se confunde. Como a palavra Moshe aqui, ó, o shin, ele tem o ponto aqui para dizer que ele tem um som de CH ou SH, e o Moshe aqui eu não tenho o rolan. Então, muitas das vezes, o shin aqui ele pode ser usado como rolen, como a vogal, e o ponto diacrítico para fazer a diferença entre o sim e o shin. E muitas das vezes encontramos certas bíblias hebraicas que ela leva um outro rolan aqui também, para fazer a diferença, então, para você não confundir. Bom, se o ponto diacrítico estiver à esquerda e for seguido de um rolen, esses dois sinais se confundem também, tá? Como seria a palavra soref, ou que vem de saraf, quer dizer queimando, né? Ardendo, pegando fogo, alguma coisa desse gênero aí. Bom, agora nós vamos ver um outro probleminha aqui também que acontece muito, tá? O shin, quando ele está com o rolan, ou o sim, quando ele está com o rolan, é o shin, porque nós temos o ponto diacrítico do lado direito, ele tem um som de SH, e tem um ponto do lado esquerdo que seria o rolan. Ou, na verdade, ele é um sim com um ponto esquerdo e o rolan com um ponto do lado direito. Quando ele é um ponto diacrítico para dizer que ele tem um som, ou quando ele é uma vogal. Então vamos ver essa diferença aqui agora. Com dois pontos, à direita e à esquerda, se vier do começo da palavra e sem vogal sobre ele, deve-se ler show. O primeiro ponto serve ao SH e o segundo de rolen. Tá? Nós temos a palavra aqui, ó, shomer, quer dizer guarda. Se vier no fim da sílaba, precedido por consoante sem vogal, o primeiro ponto representa rolen e o segundo é o S. Tá? Nós temos a palavra aqui, ó, nanos, nagos. Nagos, nós temos aqui então consoante, vogal, consoante. Esse camarada aqui, ele acompanha aqui então a vogal do nun, tá? E aqui nós temos aqui, ó, irmos, tá? E nós temos aqui, ó, tirmisha, tirmishno, tirmoshna, aqui é isso mesmo. Irmo, aqui, ó, acabei me confundindo, tá vendo? Mosh terminou aqui, tá? E na. Ok? Tirmoshna. Nesse caso aqui também, ele não tem o patá aqui para fazer aquele som furtivo, tá? Ele está debaixo do nun, então esse camarada aqui, então, ele não é pronunciado, ok? O vav ou o rolan vav aqui, quando nós temos o vav com um ponto em cima, é uma consoante, às vezes pode se ler como vo ou como ouve, tá? A on, a von ou a on, né? Iniquidade, e rové. E nós temos o resh aqui, nós temos o rolan vav. Nesse caso aqui o vav ele é acompanhado com o tsegol, ok? E o rolan aqui ele é ligado ao resh. Bom,
É muito fácil distinguir esses casos. Se o Roland Vave for precedido de consoante sem vogal ou sinal de ausência de vogal, do Shiva, e se esse Vave também não tiver vogal debaixo dele, só poderá ser ele um sinal vocálico. Tove. Tá? Nós temos aqui então uma consoante, o Roland e mais uma consoante, dizendo que é o Roland Vave. Tove quer dizer bom, tá? Mas não há letra nem vogal ou indicação de ausência de vogal aqui. Bom, se eu tiver muito rápido, você coloca nos comentários aí. Nas próximas aulas eu faço um pouco mais devagar. Mas eu creio que está dando para entender. Se o Roland Vave precedido de consoante sem vogal ou Shiva tiver embaixo uma outra vogal, ele será consoante e soa depois de o ou ov, sendo o Roland, o O aqui, mais o O longo, a vogal da consoante anterior, tá? Como o Rové. Aqui no caso aqui, ele não é uma vogal longa. Se não tivesse esse tissiri aqui, desculpa, segol aqui, no caso, então, ele seria um Roland Vave. Como esse camarada primeiro aqui, ele não tem uma vogal de apoio, então ele empresta aqui o Roland, como nós estamos vendo aqui, tá? E o Vave aqui, ele se funde com o Tsegol. Então, nesse caso aqui, ele é um Roland e não é um Roland Vave. Bom? Se o Roland Vave vier precedido de vogal ou Shiva sobre a consoante anterior, ele será consoante e soará antes do Roland, tá? Como cavo, cavo, bom? Mitzvot, mitzvot. Escrever errado, tá? Não tem problema não. Mitzvot. Então, se no caso ele for precedido de uma vogal ou um Shiva, bom? A consoante anterior, no caso aqui, ela soará sempre como Roland, não como Roland Vave. Bom? Aí no caso aqui, o Vave aqui, ele vai soar como uma consoante e no caso não vai funcionar como uma vogal. No caso seria uma vogal plena, tá? Que é uma vogal cheia ali, ok? Também o Shurek, ou Vave com um ponto no meio e à esquerda, pode ser a vogal U, longa, ou o Vave germinado pelo Dagesh Lene. Dagesh forte, desculpa. Esse camarada aqui. Bom, esse camarada aqui. Então, distingue-se assim. Se vier precedido de vogal da consoante anterior, tem que ser Vave consonantão germinado, tá? Como a palavra iver, iver. Tá? Nós temos aqui um Hirik. Bom, esse Hirik nós temos o Vave aqui, ok? Nós temos uma outra vogal aqui debaixo dele. Como ele está precedido de uma vogal plena, então o Vave aqui ele leva um dagueche forte, sendo ele então duplicado como se encontra aqui. Bom, Iver quer dizer cego, pois a consoante já tem vogal e nenhuma letra pode ter mais de uma vogal. Bom, a consoante aqui está com a vogal fechou. Nós temos aqui uma outra consoante com um dagueche e somente uma vogal e uma consoante aqui que fecha. Então, na verdade, aqui ele está fechando aqui. Ive, ver. Ive, ver. Ou iver. Bem forte aqui. Ok? Se, porém, a letra anterior não tiver vogal e nem Shiva, o Shurer tem que ser a sua vogal, porque não há sílaba sem vogal plena. Tá? Como Tuf, que é bem, ou Sus, cavalo. Bom, o Aleph, no final da sílaba, precedido de Rolen, toma o ponto no seu canto interior. Bom, aqui nós temos a palavra Bo. O que isso quer dizer? O Vave, ele sempre é precedido ou antecedido por uma vogal para poder dar um apoio a ele. Nesse caso aqui, a palavra Bo, o Roland, ele está em cima da consoante Aleph, nunca em cima da consoante anterior. Nesse caso aqui seria o Beit, tá? Então ele sempre apoia em cima do Aleph ali. Se o Roland segue, o ponto deve vir sobre o canto esquerdo,
aqui é do canto esquerdo assim, aqui dessa forma, tá bom? Por exemplo, a palavra ove. Se ele vem como segunda consoante aqui, então o Rolen vem do lado direito. Se ele é vindo primeiro aqui e a consoante está no final, então, na verdade, ele passa para o outro lado, que é o lado esquerdo. Ele sempre tem que estar apoiando. Bom, se esse ponto aqui vai para o lado direito e atrás não tem nenhuma consoante, então a palavra ela se torna inexistente, tá? Por isso que ele sempre é colocado do lado esquerdo quando ele é antecedido do nada, mas é precedido, tá? Ou descendido aqui por uma consoante. Mas se o Aleph começar como uma sílaba nova, o Rolen toma o lugar comum, tá? Nós temos aqui a palavra Boan, Boan, tá? Nós temos aqui, então, o Beit, nós temos o Roland. Lembre-se agora que o Aleph aqui agora, ele tem uma vogal de apoio embaixo dele. Então, na verdade, agora, o Roland não tem que estar em cima da consoante Aleph para dar um sentido da palavra ali. Bom, porque ele já está apoiado pelo Kamatsu aqui. Então, na verdade, o Roland ele pula agora para a consoante que a antecede ela, ou precede. Ok? Nós temos aqui também as chamadas letras mudas, que eu acabei de falar para você agora. Tá? As letras mudas são Iod, o Vav, o Re e o Aleph. Elas são geralmente sonoras no começo da palavra ou da sílaba. As letras Aleph e Re são geralmente mudas no fim da palavra ou da sílaba e sonoras no começo da palavra ou da sílaba. Tá? Ab aqui, que em aramaico é pai, ave, né? Ar, que é monte, são sonoras, e lo, advérbio, que quer dizer não, tá? E afá, aqui também, são mudas, né? Vem de afê, que, se eu não me falha a memória, deve ser bonito. Né? O vav e o iod podem ser consonantais, ou seja, eles servem tanto como vogais e servem também tanto quanto consoantes. Dentro do texto bíblico, eu tenho que saber quando ele soa com uma consoante e quando ele soa com uma vogal. E, portanto, são sonoros também, no fim da palavra ou da sílaba, e são meros sinais de vocal ou letras vocálicas, em cujo caso são mudos. É fácil, porém, reconhecer esses casos, quando vierem acompanhados de vogais heterogêneas, heterogêneas, são consonantais ou sonoros mesmo no fim da sílaba. Nós temos a palavra aqui, ó, roi, tá? O iod aqui, no caso, ele funciona com uma consoante, tá? Porque não temos nenhuma vogal de apoio em cima dela para fazer uma vogal imutavelmente longa. Nós temos aqui a palavra rai, a mesma coisa, tá? Galui aqui, ó. Nós temos o zav, ou ziv, né? Ziv. Nós temos a palavra ávila, o rei aqui no final não tem nada, tá? E quando vier acompanhado de vogais homogêneas, são apenas letras vocálicas e mudas. Por exemplo, li. Nós temos aqui o hirik, mais o iod, formando hirik e iod. Lo. Nós temos aqui a consoante, nós temos a vogal e a consoante. Esse caso aqui, ele é um Roland Vav. O Roland mais a consoante Vav ou Wav. Ok? Há um só caso em que o Vav, no começo da sílaba, ela é vocálico e, portanto, mudo ou silencioso, a saber, a conjunção Vav, quando ela é pontuada como a letra U, tá? O bimoshe. E em Moisés, aqui o Vav aqui, ele já não funciona como uma consoante, mas como uma vogal. Bom, aqui nesse caso aqui seria um Vav conjuntivo, quer dizer e com Moisés, tá? Então, o bimoshe, e no caso ela funciona como vogal. Bom? E no começo da palavra ou sílaba são consonantais, pois são sonoras, tá? E aqui o i aqui,
ele no caso agora, não sendo no final, sem nenhuma vogal ali, no caso, ele se transforma como uma vogal, tá? Porque elas são sonoras. E no caso aqui seria I, A e M. E an, que é ma. Aqui David, ok? Aqui novamente aqui ó, o Hirik, e mais Iod, Hirik e Iod, então é David, tá? Pari, aqui, tá bom? Aqui o Hirik aqui mais o Iod, Hirik e Iod, fazendo essa transposição ali, tá? Ictol aqui também a mesma coisa, tá? O I aqui, ele funciona como a vogal, porque ela está apoiada pelo Hirik. Então se torna-se um Hirik Iod, tá bom? Então é I, não é consoante, ok? Espero que vocês tenham gostado aí. Essa lição foi um pouco longa, mas era necessário para que pudesse ser explicado todas essas acentuações, tá bom? Gravem elas direitinho, estudem bastante. Qualquer dúvida aí, como já falei, é só você escrever nos comentários, tá bom? Forte abraço para todos aí e até a próxima aula.